Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, tá rolando o American Cup 2022 e a gente teve uma partida aqui espetacular entre o Wesley So e o jogador de 21 anos, talentoso norte-americano Samuel Sevian, onde o peão ele pode ser promovido para qualquer coisa. Como assim, Rafa? Dá para promover para bispo, para cavalo, para torre, para dama? Vamos dar uma olhada nessa partida então. É isso mesmo que vocês ouviram. E aqui a gente tem Wesley So jogando contra Samuel Sevian. Wesley So, partida pensada aqui, 1h30 para cada jogador. Wesley So abre aqui com D4, peão dama. Cavalo em F6 foi jogado C4. E aqui E6 pelo Samuel Sevian. Cavalo C3 e bispo B4, a defesa Ninja Índia, cravando aí o cavalo. E3 foi jogado o roque, colocando o rei em segurança. Bispo D3 desenvolvendo. D5, já buscando a ruptura no centro. Peão toma. E aqui A3 questionando o bispo. E o bispo volta para casa de D6. Partida seguiu com dama C2, pressão já em H7 no momento protegido. Pressão também na coluna C, queira ou não. E aqui C6, então simplesmente protegendo em C7, evitando cavalo B5 e tudo mais. E também dando liberdade para a dama poder jogar. Cavalo de G em E2. Torre aqui na coluna E. E agora bispo em D2 desenvolvendo e cavalo de B em D7. E aqui o Wesley So faz esse lance aqui, F3, né? Preparando já um ataque na ala do rei, dizendo aqui o seguinte: eu vou fazer grande roque e eu vou atacar com tudo aí na ala do rei, né? Bom, o Samuel Sevian, percebendo o perigo, fala: o quê? Eu vou abrir a coluna C, pense duas vezes se você quer atacar mesmo na ala do rei. E o Wesley So responde: eu já pensei. H4, né? Então aqui a gente vê que realmente os dois, né? Um avisou o outro e... então vambora. E aqui H5 então pelo Sevian, parando aí os ataques na ala do rei. O Wesley So coloca o rei em segurança aqui, faz o grande roque. E agora A6, preparando a tempestade de peões aqui na ala da dama. E agora G4, o Wesley So vai sem... Já deu o aviso e vai sem medo nenhum aí, entregando o peão. Peão toma. E agora, Sevian, será que vale a pena capturar o peão aqui de G4? Não, ninguém vai capturar aqui em G4. Abre a coluna G e não dá para segurar o ataque, né? Não é bem assim. O Samuel Sevian topa o desafio aqui, cavalo por G4, né? O primeiro pensamento nosso, não dá nunca para capturar esse peão. O Samuel Sevian paga para ver e fala: me mostra aí o que você tem. Bom, Wesley So segue aqui com H5 disparando e agora cavalo em F8, trazendo mais um defensor aqui para a posição. Torre de D em G1 atacando o cavalo e o cavalo vai lá para F2 agora. O ponto todo é esse, né? O Samuel Sevian calculou bem e ele decidiu o que dava. A partida seguiu com D por C5 e agora mais um lance muito esperto aqui do Sevian, o lance bispo E5, né? Então não capturando a torre, não capturando em C5, vamos tentar entender essa posição. Por que ele não capturou a torre aqui do Wesley So, né? Isso daria um forte contra-jogo agora para o Wesley So. Ele poderia seguir com C por D6 e aí ele sacrificou apenas um pouco de material e tá vindo cavalo por D5 e tá vindo bispo C3 com ataque em G7 e tá vindo H6 e tá vindo tudo que você imagina, né? Então realmente não dá para jogar cavalo por torre, porque as brancas vão ter realmente um contra-jogo fenomenal, né? E também não dá para capturar bispo aqui por C5, não foi o lance jogado, bispo E5, lance fino, porque bispo por C5 dá a casa de F4 e o cavalo chega e o ataque aqui é forte, aqui é muito difícil de segurar o ataque que as brancas estão fazendo, porque são muitas peças apontando aqui para o ataque para cima do rei do Sevian, né? Então ele faz a coisa certa aqui, joga o fino, trazendo mais um defensor aqui para a ala do rei. A partida seguiu com, H6, atacando agora em G7 e aqui G6, tentando manter a posição fechada, a importância do cavalo, né, para evitar todo tipo de sacrifício e tudo mais, né? Ah, Rafa, evitou nada. Por mim eu já jogava aqui um bispo por G6, será que não dava? Né? Bom, não é muito promissor, né? Depois de F por G6, mesmo que você queira sacrificar tudo aqui, torre por G6, cavalo por G6, dama por G6, eu vou dar mate, né? Na verdade, as pretas se defendem aqui com rei em H8, por incrível que pareça. Olha a importância daquele lance bispo E5, né? Olha a importância do bispo agora protegendo aqui. Por incrível que pareça, as pretas se seguram aqui. As pretas se seguram aqui e conseguem anular o ataque aqui das brancas. Por isso não dá para sacrificar aqui em G6. A partida seguiu com H7, cheque rei H8 e aqui torre H6. A pressão em G6 está forte.
O Sevian traz o bispo agora atacando a torre, bispo G7. A torre tem que voltar e o cavalo recua agora para casa de G4, protegido aqui pelo bispo e atacando lá a torre, né? A partida seguiu com torre H3, colocando a torre em segurança, cavalo em E5, protegendo em G6 mais uma vez e atacando o bispo. Que defesa do Samuel Sevian, né? Ele falou o seguinte: eu capturo o peão de G4 sim, mas eu sei que eu vou ter que me defender e eu tenho tamanho para isso. Foi isso que ele tá fazendo. É isso que ele tá mostrando aqui, né? Incrível. Torre de H em G3 pelo Wesley So, continuando com o ataque. E aqui cavalo E6, dizendo o seguinte: eu já tô protegido o suficiente, vou até tirar uma defesa aqui de E6. E o Wesley So respeita, segue aqui com o cavalo em F4. Cavalo toma, peão toma, o cavalo agora atacado, captura, né, o bispo finalmente, cavalo por D3, dama por D3 e aqui D4 atacando aí o cavalo, espetacular aqui, cavalo E4. A posição ainda é perigosa, né, dama D5 foi jogado pelo Sevian, pressionando o cavalo, e aqui cavalo G5 foi jogado, e agora dama por C5, cheque. Que loucura, né? O Samuel Sevian de repente está atacando aqui o rei do Wesley So, mas também tem um ataque forte chegando. A partida seguiu com o rei D1 e agora a dama D5 protegendo aqui em F7 e aqui dama em F3 propondo trocas, tentando eliminar a defesa aqui de F7, né? Então, a partida seguiu aqui com dama em A2, jogando a dama lá longe, e a dama fica protegendo agora aqui em F7 e o Wesley So aproveita que talvez o melhor lance do Samuel Sevian numa posição como essa fosse conectar as torres, desenvolver o bispo e jogar um lance como o bispo E6. Mas o tempo deles já não é o melhor do mundo, jogou com dama em A2, esse lance é um erro e o Wesley So encontra um lance brilhante nessa posição para virar o jogo agora. Não exatamente virar, mas vai colocar o Samuel Sevian numa corda bamba, né? Vai colocar uma corda bamba com o lance brilhante aqui do Wesley So. Cavalo por F7, cheque, sacrificando aqui o cavalo, que maravilha. E depois de dama por F7, torre por G6. E agora, como é que faz para segurar aqui a pressão, né? Porque o bispo tá atacado, é difícil você encontrar uma defesa nessa posição. Por exemplo, não foi jogado torre E7 aqui, mas se você faz esse lance, depois de torre por G7, você tem que entregar a dama, né? E aí você entrega uma dama e um bispo por duas torres. Não vale a pena, não vale a pena, né? Apesar de você falar assim, as duas torres aqui equivalem à dama e o bispo aqui equivale ao bispo, tá equilibrado. Mais ou menos, as brancas têm um peão passado, o rei não tá tão seguro. Não é fácil, talvez vantagem para as brancas numa continuação como essa. Por isso a posição é delicada aqui para o Samuel Sevian. E apenas um lance não perde aqui para as negras. E o Samuel Sevian encontra aqui o lance brilhante aqui. D3, galera. Então teve o lance brilhante do Wesley So, cavalo por F7. E agora o lance brilhante do Samuel Sevian no limite aqui para não perder. E esse lance é espetacular porque ele deixa capturar em G7, mas está ameaçando aqui mate em 2, né? O rei não consegue escapar, a dama vai entrar em B3 e vai dar mate. O Wesley So tem apenas um lance bom nessa posição e ele não encontra. Ele joga o lance aqui, bispo E3, né? Na tentativa aqui de dar mais espaço aqui para o rei fugir e tudo mais, né? Mas esse lance não funciona. O único lance aqui seria dama por D3, permitindo o bispo F5 e depois de torre por G7, dama H5, cheque, por exemplo, e rei C1. Depois de bispo por D3, por incrível que pareça, né, você fala assim, o que as pretas têm aqui? Uma dama a mais. Então as pretas estão ganhando. Não, as brancas jogam e empatam, por incrível que pareça. E o lance seria aqui torre C7, né? Então aqui essa seria a sequência defensiva do Wesley So. Muito difícil de achar, né? Com a terrível ameaça de bispo C3 agora, né? E aí só tem um jeito de parar a ameaça. Agora quem estaria na corda bamba seria o Samuel Sevian, com uma dama a mais, tendo que achar lance de corda bamba aqui. Ele teria que achar torre E7, né? E aqui depois então de torre por E7, ele poderia tentar um contra-jogo com torre C8. Ou então o melhor lance das brancas seria realmente continuar com bispo C3 e depois de rei por H7 forçado, torre por E7 cheque, depois de rei H6, conseguiu perpétuo, né? Com bispo G7, puxa o rei para baixo, joga o rei para cima, puxa o rei para baixo, perpétuo do ioiô, né? Aqui ia fazer o rei de ioiô e ia conseguir empatar. Muito difícil achar esse recurso aqui para o Wesley So. Ele não encontra com pouco tempo. E joga o lance bispo E3. E agora o Samuel Sevian está de volta. Dama B3 cheque, rei E1. D2 cheque. E aqui não dá para capturar esse peão, loucura. Então aqui rei F2 e aqui chegamos na posição especial aqui da partida. O Samuel Sevian pode promover esse peão para
qualquer peça que ele quiser. Olha aí, uma posição rara no xadrez, né? Uma posição rara onde tanto faz a peça que você pegar aqui, né? O Samuel Sevian nessa posição promove para a dama e o Wesley So abandona aqui a partida, né? Abandonou porque não dá mais, pessoal. Qual que é o ponto todo, né? Rafa, vamos lá, vai. Se promover para cavalo, ganha mesmo? Ganha, porque aqui o rei tá em xeque. Não adianta tentar tirar o rei, qualquer coisa, tá vindo dama C2, sempre com pressão aqui em G6, né? Vamos ver essa linha. Rei aqui em G2, dama C2 cheque, rei H1 aqui de forma a proteger a outra torre. E aqui torre por E3, por exemplo, né? E olha só que beleza, o cavalo deu suporte, né? E aqui se dama por E3, não, dama por E3 não é bom, né? Se dama por cavalo, aqui pode seguir simplesmente com torre H3 mate, né? Então aqui teria que jogar alguma outra coisa, enfim, as pretas já estão completamente ganhas, né? Teria que voltar aqui a torre, provavelmente, tá vindo dama por H7, depois de torre H2, torre por F3, e as pretas têm uma posição vencedora, né? Então depois de torre por D1, as pretas têm aqui uma torre e 2 bispos a mais, não tem nem como comentar. Então dá para promover para cavalo aqui, dá para promover para bispo também, dá para promover para bispo. Qual que é o ponto todo? Dama atacada, né? Você tem que capturar esse bispo. Afinal de contas a dama está atacada, então você vai querer capturar. Só que ao capturar o bispo, perde a proteção aqui do bispo de E3. E se capturar de torre, a dama dá cheque aqui e perde a proteção da dama de G6. O ponto todo é esse, né? Então é bonita aqui também essa continuação. Vamos ver com dama aqui, ó. Dama por E3 cheque, depois de rei G2 aqui, B6 seria devastador. Essa continuação é bem bonita. B6, permitindo torre por G7. Bispo B7 cheque para conectar as torres, permitindo torre por B7. E aí torre G8, uma imortal, né? Permitindo a captura. E aqui as pretas vão dar checkmate, que beleza, né? Essa sequência aqui seria uma belíssima de uma imortal. E aqui tanto faz. Dama por F4, seguido de dama H6, com checkmate por vir, né? Então dá para promover para cavalo, dá para promover para bispo, dá para promover para torre. É a mesma coisa, né? Aqui as pretas têm 3 torres, olha que maravilha, né? E aqui não tem mesmo o que fazer. Se torre por G7, simplesmente dama por B2 cheque, cobre de dama, troca as damas, troca as torres e sobrou uma torre extra, né? Sobrou uma torre a mais aqui para as negras. Então uma partida espetacular. Aqui o Samuel Sevian promoveu para dama, se garantiu, né? Falou, tudo bem que pode, mas não tenho tempo para pensar tudo isso. Vou simplesmente promover aqui para dama e garantir minha vitória, né? Vamos dar uma olhada aqui na precisão dessa partida maravilhosa. E a gente teve então aqui, o Samuel Sevian foi mais preciso, né? A gente vê que realmente ele deixou escorregar quando jogou dama A2, né? Foi com a dama lá para cima, tinha que ter jogado alguma outra coisa. A gente viu lá durante a partida bispo E6, né? Tinha que ter jogado bispo E6, continuaria com vantagem. Deu chance para o Wesley So, ele fez o lance brilhante, cavalo por F7. E o Samuel Sevian, para não perder, encontrou o avanço do peão. E o Wesley So não encontrou aquele recurso do perpétuo ioiô lá, que era muito realmente difícil de achar, né? Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido aqui essa partida espetacular e rara, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu! Só lhe faltava uma bela dama, Judite pouca apareceu, pra dar cheque no tabu, no tabuleiro de xadrez.